Meus queridos alunos, estamos de volta aí para o nosso terceiro bloco. Falávamos sobre o princípio da presunção de inocência, presunção de não culpabilidade, estado de inocência. Já falamos sobre as dimensões, regras, e agora falamos da maior controvérsia, que gira em torno do quê? Do limite temporal. Ou seja, até quando você é presumido inocente. Esse tema, sem dúvida alguma, volta para cá. Esse tema, sem dúvida alguma, é o mais importante, por quê? Por conta da nova orientação do Supremo em relação ao assunto. Até quando você é presumido inocente? Precisa esperar o trânsito em julgado ou não precisa? É o que nós vamos discutir aqui. Sobre o assunto, senhores, eu começo exibindo para vocês um primeiro julgado, que está aí na tela para vocês, que é importante, que é o habeas corpus de número 84078, do ano de 2009. Lá no ano de 2009, se não me engano, essa decisão ela foi em 2008, foi publicada em 2009, o que o Supremo Tribunal Federal entendeu? O Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte: por 7 votos a 4, é curioso isso, você vai entender daqui a pouco por quê. Por 7 votos a 4, o Supremo entendeu o seguinte: peraí, a Constituição Federal diz o quê? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. É o que eu dizia há pouco. A clareza da Constituição é impressionante, porque ela exige o trânsito em julgado. Se é isso o que diz a Constituição, somos obrigados a respeitar, goste ou não do teor da Constituição Federal. Então, com base nessa orientação, a partir desse julgado histórico, habeas corpus 84078, o que o Supremo passou a entender? Execução da pena somente com o trânsito em julgado. Não se admite, portanto, a chamada execução provisória da pena. Por que provisória? Porque é uma execução de uma pena, ou seja, execução de uma prisão penal antes do trânsito em julgado. Então, nesse habeas corpus 84078, o Supremo disse que não se admite a execução provisória da pena, porquanto a Constituição Federal exige o trânsito em julgado. Está aí na tela, vamos dar uma olhada nessa decisão? Vejam, habeas corpus, inconstitucionalidade da chamada execução antecipada da pena, ou execução provisória. Cita o artigo 5º, inciso 57, que é o que trata da presunção de inocência, dignidade, artigo 1º, inciso 3 da Constituição. O artigo 637 do CPP estabelece que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e que, uma vez arrazoados pelo recorridos autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença. A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A Constituição de 88 definiu em seu inciso 57 que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Daí que os preceitos veiculados pela execução penal, além de adequados à ordem constitucional vigente, sobrepõe-se temporal e materialmente ao disposto no artigo 637. A prisão antes do trânsito em julgado somente pode ser decretada a título cautelar. A ampla defesa não se a pode visualizar de modo restrito, engloba todas as fases processuais, inclusive de natureza extraordinária. Por isso, a execução da sentença após o julgamento do recurso de apelação significa também restrição do direito de defesa, caracterizando o desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito do acusado de elidir essa pretensão. Então, pessoal, essa foi a orientação do Supremo desde o ano de 2008. Presunção de inocência, presunção de não culpabilidade é até o trânsito em julgado. Portanto, não se admite a execução provisória da pena.
O indivíduo pode ser preso durante o processo? Pode, mas somente a título cautelar. Essa era a orientação. Só que essa orientação, pessoal, não durou muito tempo. E não durou por quê? Por conta da decisão histórica do Supremo, sobre a qual, aliás, já gravamos alguns vídeos lá para o nosso canal do YouTube, no habeas corpus 126.292. O dia 17 de fevereiro do ano passado é uma data histórica. Por quê? Porque nessa data, o Supremo, novamente por 7-4, por isso que eu falei do placar, né? O mesmo placar do HC 84078 foi repetido aqui, só que claramente com outros ministros, né? Vários foram se aposentando desde o ano de 2008 até o ano de 2016, quer dizer, 8 anos depois, pelo mesmo placar, o Supremo mudou sua orientação. Renato, o que o Supremo entendeu? E que certamente será cobrado de vocês. O Supremo entendeu o seguinte: a partir do momento em que um acórdão condenatório for proferido por um tribunal de segunda instância, a pena já pode ser executada. Pelo amor de Deus, pessoal, essa pena que está sendo executada, ela não é uma prisão cautelar, ela não é uma prisão preventiva, não é uma prisão processual. A prisão a que o indivíduo está sendo sujeito é uma prisão penal. Quer dizer, o Supremo passou então a admitir que uma prisão penal seja objeto de execução antes do trânsito em julgado. Ou seja, o Supremo passou a admitir então que uma execução provisória da pena. Minha humilde opinião, eu até gostaria que fosse assim. Sou promotor de justiça, pessoal. Eu gostaria que fosse assim. Mas na minha humilde opinião, a Constituição não dá margem a essa orientação, que a Constituição exige o trânsito em julgado. Legal? Mas o que interessa? A posição do Supremo, e curso preparatório eu estou aqui para trazer para vocês o que o Supremo entende correto. Qual seja, execução provisória da pena. Renato, quais foram os fundamentos que levaram o Supremo a reverter sua orientação? Eu até coloco aqui para vocês, mas vamos sintetizá-los. Primeiro, o Supremo entendeu, e isso não há como negar, que o trânsito em julgado como limite estava dando ensejo a muitas manobras procrastinatórias por parte da defesa. E isso é fato. Eu cito até no manual, se não me engano, acho que o caso do Luiz Estevão, né? Que se valeu de mais de 30 e poucos recursos para evitar o trânsito em julgado. Então, claramente, o que estava acontecendo era o exercício abusivo do direito de recorrer, com o nítido propósito de procrastinar o trânsito em julgado e, consequentemente, obstar o início da pena. E isso dava ensejo o quê? A prescrição. A gente sabe que a prescrição corria solta durante esse período e isso acabava dando problemas. 2. Recurso extraordinário. O Supremo entendeu o seguinte: peraí, quando você apela, tudo bem, eu vou aguardar o resultado da apelação. Por quê? Porque quando você apela e exerce o direito ao duplo grau, você pode discutir matéria de fato, você pode discutir matéria de direito, você pode discutir matéria probatória. Agora, quando você interpõe recursos extraordinários, não. Os recursos extraordinários, eles não são recursos que permitem a discussão de fatos. Não são recursos que permitem a discussão de matéria probatória. Logo, não há por que aguardarmos o resultado do julgamento desses recursos extraordinários para o início imediato do cumprimento da pena. Legal? Sintetizando, pessoal, aí os fundamentos, eles estão aí colocados na tela para vocês. Vamos dar uma olhada? Olha só. Então, por maioria de votos, o plenário do Supremo entendeu que a possibilidade de início de execução da pena após a confirmação da sentença de segundo grau não ofende o princípio aí da presunção de inocência. E não ofende por quê? Ora, porque a manutenção da sentença condenatória pela segunda instância encerra a análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início da execução da pena, até mesmo porque os recursos extraordinários
comportam exclusivamente discussão acerca da matéria de direito. Então, pessoal, os vários fundamentos estão aí colocados. Vejam, primeiro, um equilíbrio maior entre presunção de inocência e efetividade da função jurisdicional. Segundo, já citado, é no âmbito das instâncias ordinárias que se exaure a possibilidade de exame de fatos e provas. E, sob esse aspecto, a própria fixação da responsabilidade criminal do acusado. É dizer, os recursos de natureza extraordinária não configuram desdobramento do duplo grau, porquanto não são recursos de ampla devolutividade, já que não se prestam ao debate da matéria fática probatória. Se houve em segundo grau um juízo de incriminação do acusado, fundado em fatos e provas, parece inteiramente justificável a relativização e até mesmo a própria inversão do princípio da presunção de inocência. Outro argumento utilizado, a lei da ficha limpa consagra como causa de inelegibilidade a existência de sentença condenatória por crime nela relacionados, quando proferidas por órgão colegiado. Outro argumento utilizado, em nenhum país do mundo, depois de observado o duplo grau, a execução de uma condenação fica suspensa, aguardando o referendo da Corte Suprema. A jurisprudência que assegurava a presunção de inocência até o trânsito em julgado vinha permitindo a indevida e sucessiva interposição de recursos da mais variada espécie, com indisfarçados propósitos protelatórios, visando não raro a prescrição da pretensão punitiva ou executória, já que o último marco interruptivo é a publicação da sentença ou do acórdão recorríveis. Então aí, pessoal, eu procurei sintetizar para vocês os vários argumentos que foram usados. Renato, mas e execução provisória e o artigo 283? O Supremo também respondeu a isso. Está aí na tela, vejam. Não se pode afirmar que, à exceção das prisões em flagrante, temporária e preventiva, todas as demais formas de prisão foram revogadas pelo artigo 283. Cheguei até a falar sobre isso num post lá do Facebook, com a redação dada pela 12.403. Haja visto o critério temporal de solução de antinomias previsto no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Se assim o fosse, a conclusão seria pela prevalência da regra, que dispõe ser meramente devolutivo o efeito dos recursos ao STJ e ao Supremo, já que o novo Código de Processo Civil tem vigência posterior ao CPP. Portanto, não há antinomia entre o que dispõe o artigo 283 e a regra que confere eficácia imediata aos acórdãos proferidos por tribunais de apelação. Quer dizer, na visão do Supremo, se o novo Código de Processo Civil não prevê efeito suspensivo para os recursos extraordinários, isso tem ampla aplicação no processo penal. Por consequência, a partir do momento em que um tribunal de segunda instância profere um acórdão condenatório, por mais que você possa recorrer extraordinário ou especialmente, os seus recursos extraordinários não têm efeito suspensivo. Por consequência, aquele acórdão condenatório já pode ser objeto de execução, que seria uma execução provisória, já que ainda não houve o trânsito em julgado. Então, quer dizer, pessoal, essa hoje é a orientação, segura comigo, Charles, essa hoje é a orientação do Supremo quanto à matéria. Podemos dar início à execução provisória, mesmo antes do trânsito em julgado. Renato, e se houver eventuais equívocos na visão do Supremo, está aí na tela, quanto a eventuais equívocos das instâncias ordinárias, não podemos esquecer que é possível aí que a execução provisória da pena seja objeto de suspensão, quer por meio de medidas cautelares outorgadas ao RE e ao RESP, quer por meio de habeas corpus. Então, em situações teratológicas e absurdas, o indivíduo pode obstar o início daquela execução através de um eventual habeas corpus ou através de uma medida cautelar pleiteada no julgamento do recurso extraordinário do RESP. Legal? Pessoal, percebam, fui muito honesto com vocês,
colocando todos os fundamentos que foram invocados pelo Supremo. Não concordo com essa orientação. Adoraria concordar, mas como lhes disse, eu não vejo no texto da Constituição Federal margem exegética para essa conclusão. A Constituição é muito clara. Ela exige o quê? O trânsito em julgado. Aí o aluno certamente vai me dizer, Renato, mas espera aí, você não se lembra do que diz a Convenção Americana? Sim, eu me lembro. E aliás, eu até trouxe para vocês, tá aí na tela isso, porque a Convenção Americana, de fato, ela assegura a presunção de inocência enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. E claramente, pessoal, foi isso aqui que o Supremo aplicou. Porque, como lhes disse, qual é o momento legal da comprovação da culpa? É quando se dá o exercício do duplo grau. E foi o que o Supremo concluiu. O Supremo entendeu que a partir do momento em que você exerceu o direito ao duplo grau e que houve a prolação de um acórdão condenatório por um tribunal de segunda instância, pronto, eu já posso executar aquela pena. Renato, mas então por que eu não posso me valer disso? Ora, meus colegas, porque a nossa Constituição Federal, nesse ponto, ela é mais benéfica. Goste você ou não, a Constituição Federal, ela tem redação diversa e ela vai exigir o trânsito em julgado. E na minha humilde opinião, pessoal, com a devida vênia aí aos 7 ministros, depois foram 6, que adotaram essa orientação, trânsito em julgado é um conceito objetivo. É um conceito que não dá margem a essa interpretação. O que é o trânsito em julgado? Ora, é o esgotamento da via recursal. Quer porque você não se valeu dos recursos cabíveis, quer porque todos os recursos foram utilizados. Goste ou não, quando você interpõe um recurso, ainda que de natureza extraordinária, não há como negar que ele tem o chamado efeito obstativo. Ele tem um efeito de obstar o trânsito em julgado, pouco importando se ele é dotado ou não de efeito suspensivo. Então, na verdade, se houve a interposição de um recurso extraordinário, obsta o trânsito em julgado, logo não se admite a execução provisória da pena. Mas essa é a humilde orientação desse professor. Aliás, olhando para a tela, não custa lembrar o quê? Que a própria Convenção Americana, ela diz de maneira categórica que nenhuma disposição desta convenção pode ser interpretada no sentido de limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos estados ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos estados. É o que a doutrina chama de princípio pro homine. Ou seja, se a norma interna do estado for mais benéfica, é ela que deve prevalecer sobre a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ou seja, meus amigos, por mais que você queira dizer que a Convenção Americana diz o que o Supremo entendeu, fato é que a nossa Constituição Federal, nesse ponto, ela é mais vantajosa que a Convenção Americana, porque ela exige não apenas a comprovação legal da culpa, ela exige o trânsito em julgado. Logo deveria prevalecer. Mas não foi isso o que o Supremo entendeu. Maravilha? Voltando à decisão do Supremo, pessoal, outro ponto importante é o seguinte, é você saber que isso aí depois voltou a ser discutido pelo Supremo. Por quê? Porque, na verdade, aquela decisão no habeas corpus, ela não valia para todos. Foi ajuizada uma ação declaratória de constitucionalidade, ADC 43 e 44. Qual era o objetivo? Ora, para que o Supremo se pronunciasse quanto à constitucionalidade do artigo 283 do CPP. E, novamente, o Supremo reafirmou a orientação do habeas corpus 126.292. Só que agora não por 7-4, se não me engano foi 6-5, porque o ministro Dias Toffoli mudou sua orientação. Resultado aí, por maioria de votos, 6-5, no dia 5 de outubro de 2016,
O plenário do Supremo entendeu que o artigo 283 do CPP não impede o início da execução da pena após condenação em segunda instância. Por isso, indeferiu as cautelares pleiteadas nas ações declaratórias. Volta comigo aqui, Charles. Vou mostrar para vocês o artigo 283, porque ele era citado por muitos doutrinadores do processo penal para questionar a orientação do Supremo. Está aí na tela para vocês o 283. O que ele vai dizer? Ninguém poderá ser preso, se não em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou processo, prisão temporária ou prisão preventiva. Colegas, lendo isso aí, muitos doutrinadores questionavam a decisão do Supremo, dizendo o seguinte: espera aí, além da Constituição Federal que exige o trânsito em julgado, o artigo 283, que foi acrescentado ao CPP, que foi alterado em 2011, ele é muito claro, ele vai exigir que haja o trânsito em julgado. Portanto, como é que eu posso admitir a execução de uma pena diante de um mero acórdão condenatório de um tribunal de segunda instância? O Supremo, desconsiderou o 283. E como mostrei para vocês, ele entendeu que o novo CPC, ele é norma posterior ao Código de Processo Penal, inclusive a esse artigo 283, e a partir do momento em que ele diz, a semelhança do que já dizia o 637 do CPP, que os recursos extraordinários não são dotados de efeito suspensivo, isso significa dizer, então, que um acórdão condenatório já pode ser objeto de execução, independentemente do trânsito em julgado. Legal? Para concluir esse raciocínio, pode ficar comigo aqui, Charles, para concluir esse raciocínio, depois dessa decisão do Supremo nas duas ADCs, essa decisão, como ela indeferiu as cautelares, ela ainda não tinha efeito vinculativo. Só que esse efeito vinculativo passou a existir quando a matéria foi objeto de análise pelo Supremo em repercussão geral. Então, pessoal, repercussão geral no recurso extraordinário 964246. O Supremo Tribunal Federal sabia da importância de se dar efeitos vinculantes a essa decisão. Então, portanto, num julgamento virtual desse recurso extraordinário, mais uma vez, por 6-5, o Supremo reiterou a sua jurisprudência de 2016, admitindo a execução provisória da pena. Está aí na tela, inclusive, o julgado, que será o nosso paradigma a partir de agora. Em regime de repercussão geral, fica, então, reafirmada a jurisprudência do Supremo, no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, ou seja, ainda que não transitado em julgado, não viola o princípio da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Recurso extraordinário que se nega provimento com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. Maravilha, colegas? Então, essa é a orientação atual do Supremo. Goste você ou não, eu, na minha humilde opinião, não concordo, mas quem sou eu, é com base nela que vamos trabalhar a partir de agora, ou seja, prolatado um acórdão condenatório por tribunal de segunda instância, o cidadão já pode ser recolhido à prisão. Maravilha? Charles, passa a régua, fechamos então o princípio da presunção de inocência. Veja que quase 1 hora falando apenas sobre um princípio, dada a sua grande importância, principalmente a partir dessa nova orientação do Supremo em relação à matéria. Vamos em frente, colegas, item de número 4, está aí na tela para vocês.
vamos falar agora sobre um outro princípio igualmente importante, que é o princípio do nemo tenetur si detegere. Renato, latim? Para com isso. Parece que você gosta, tem alguma fixação com o latim? Não. É porque o princípio geralmente é trabalhado dessa forma. Aliás, já foi cobrado numa prova para procurador da República com esses termos. Renato, o que significa nemo tenetur si detegere? Vamos lá? De acordo com o princípio do nemo tenetur si detegere, o que você deve entender? Ninguém é obrigado, então ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, pessoal, esse aqui é o princípio do nemo tenetur si detegere, que é um dos princípios mais básicos que nós temos aí no processo penal. Antigamente, no sistema inquisitorial, tá lembrado, começo da aula de hoje, trabalhava-se com a verdade real, busca da verdade a todo e qualquer custo, inclusive tortura. Só que isso viola, senhores, uma das reações mais naturais do ser humano. Charles, casado, Charles? Solteiro? Casado, né, Charles? Aí você chega em casa, Charles, vamos imaginar aqui, me permita imaginar aí as coisas, vamos imaginar que você chega em casa às 11 horas da noite, e aí você vira para a esposa e fala assim, poxa, lá no G7, eu estou gravando aula de manhã, estou gravando aula de tarde, estou gravando aula de noite. Só você chega às 11 horas da noite, Charles, com uma mancha de batom no colarinho, né? Sendo que você gravou aula comigo e com o Clebão. Clebão não sei se poderia ter sido ele, eu que não fui, né? Você chega em casa com uma mancha de batom. E aí a sua esposa vira para você, Charles, o que é isso aqui, Charles? Que mancha de batom é essa no seu colarinho? Charles, você vai admitir que você fez alguma coisa errada? Vai admitir, não? Como diria o colega meu, né, Charles? Você vai negar até a morte, Charles. Você vai negar. Pode ter uma mancha de batom, você pode ter um recibo do motel, você pode ter no WhatsApp a foto de uma outra pessoa. Você vai negar até o fim da sua vida, Charles, que você fez algo de errado. Brincadeira à parte, Charles, isso é natural, é do ser humano, pessoal. A gente faz essas brincadeiras, mas a gente faz audiência de segunda a sexta aí, é impressionante, Charles. Às vezes o cara tem uma imagem de câmera, filmou o crime, tem 3 testemunhas que dizem que foi ele, aí você pergunta para o cara, é verdadeira a imputação? Não. Mas e as imagens mostram você? Não, não foi eu não. Quer dizer, é da natureza do ser humano negar. É da natureza do ser humano não querer contribuir para a sua própria destruição. E é isso o que reflete o princípio do nemo tenetur si detegere. Renato, esse princípio está previsto onde? É o nosso próximo item, pessoal. Então tá aí na tela para vocês. Qual é a previsão legal? Aliás, quando falo previsão legal, entenda qual é a previsão constitucional, qual é a previsão convencional. Tá aí na tela para vocês. Primeiro, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Convenção trata desse princípio no artigo 8º, parágrafo 2º ou item 2, letra G. Vamos lá, garantias judiciais do artigo 8º. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em igualdade às seguintes garantias mínimas. Letra G. Direito de não ser obrigada a depor contra si mesma nem a confessar-se culpada. Então aí está a Convenção Americana cuidando do princípio que veda a autoincriminação. Leia-se nemo tenetur si detegere. Esse princípio, no entanto, pessoal, também está previsto na nossa Constituição Federal. Constituição Federal está aí na tela para vocês e lá no artigo 5º, inciso 63, o que a Constituição Federal vai dizer? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado,
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Aqui você vê comigo o famoso direito ao silêncio. O direito ao silêncio, colegas, vocês vão ver comigo daqui a pouco, ele nada mais é do que um dos desdobramentos do princípio do nemo tenetur si detegere. Quer dizer, você tem o direito ao silêncio, tem o direito de permanecer calado. Cuidado, não é a única manifestação, não é o único desdobramento do nemo tenetur. O nemo tenetur vai muito além do direito de permanecer calado. Legal? Já vimos, então, o conceito e já vimos a previsão constitucional e convencional. Podemos agora analisar quem é o titular, ou seja, quem pode se valer desse direito. Senhores, vejam, o primeiro problema é o seguinte, dá uma olhada comigo na Constituição Federal e me permitam limpar a Constituição para vocês. Quando você lê a Constituição Federal, o que ela diz? O preso será informado de seus direitos. Legal isso, né? E legal por quê? Porque quando você lê a Constituição Federal, ela diz o preso. E aí sabe qual é o detalhe? O detalhe é que quando se começou a estudar o princípio, houve quem dissesse que o titular desse direito seria apenas quem? Seria apenas o preso. Tem gente que gosta de uma interpretação literal, tem gente que gosta de uma interpretação gramatical. Ora, a Constituição fala o preso, então vale só para o preso. Senhores, convenhamos, né? A interpretação gramatical, quase que em 99% dos casos, é a pior interpretação possível. É óbvio que a Constituição ela não deve ser interpretada de maneira restritiva. Devemos conferir aos direitos fundamentais a máxima eficácia. Por isso que quando a Constituição diz preso, você deve interpretar isso de maneira o quê? Extensiva. Então, na verdade, pessoal, você vai entender comigo o seguinte, isso aqui não é apenas para o preso. O titular desse direito é o indivíduo que é um mero suspeito, é o indivíduo que passou a ser investigado, é o indivíduo que foi indiciado pela autoridade policial, é o indivíduo que foi acusado pelo Ministério Público. Então, todas essas pessoas podem se beneficiar do direito ao silêncio, podem invocar o princípio do nemo tenetur si detegere. E aqui detalhe, pessoal, pouco importando se esse indivíduo está preso ou se esse indivíduo está solto. Quer dizer, não é o fato de você estar em liberdade que significa dizer que você não tem direito ao silêncio. Legal? Aí vem uma questão igualmente interessante, que está aí na tela para vocês. Renato, mas e a testemunha? Será que a testemunha pode invocar esse princípio? Isso a gente vai responder logo após o nosso intervalo.